Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, ok? E peço a vocês, faço o convite. Se você, meu querido, minha querida, já tem condições para vir para a aula presencial, certo? Venha porque você de fato será bem recebido e será uma alegria para toda a escola. Então, você sabe que na aula presencial é muito melhor, né? Mais, é mais motivador, é melhor em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem contato com os professores, com a coordenação, com os colegas, a gente interage muito mais. Então, tá aí o convite, se você já está em condições de saúde, você, seus familiares, então venha que a gente está sentindo a sua falta na escola, certo, pessoal? E peço a vocês nessa videoaula, assista a videoaula até o final, certo? Acompanhe a explicação com atenção, leiam o material, leiam o conteúdo da aula e peço sobretudo de vocês, façam as atividades que eu estou pedindo e mandem fotos, tá, pessoal? Isso é uma forma de eu acompanhar os alunos que estão fazendo as atividades. Então, foco nos estudos, foco na aula. Você sabe que tem Enem, tem PSC, tem várias provas aí que você vai fazer e precisa estar preparado para fazer bem e ter sucesso nas provas, certo? E para ter sucesso na escola, nas provas, na sua vida educacional, precisa estudar. Você sabe que a gente adquire o conhecimento com empenho, com estudo, com leitura, com pesquisa, acompanhando as aulas, assistindo as aulas até o final, fazendo os seus apontamentos, suas anotações, interagindo com o professor. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e estar preparado para fazer as provas que virão, certo, alunos? Então, conta comigo, porque eu conto com você, com o seu empenho, com a sua coragem, com a sua dedicação. E Deus abençoe você, te cubra de bênçãos, de graças, você, seus familiares, as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre você, que você possa crescer, estar bem, sempre com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Não esqueça, eu sempre digo, né? Não esqueça da dimensão da espiritualidade, Deus na sua vida. Então, faça suas orações, tenha fé em Deus, tenha esperança. Dessa forma, você tem certeza que você vai caminhar e caminhar muito bem e ter sucesso na sua vida, sobretudo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então, confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa com muitas capacidades, mas confie também primeiramente em Deus, porque Ele é a nossa força maior, Ele está sempre presente na nossa vida. Então vamos à aula de hoje, acompanhe aí com atenção essa aula, tá bom? Assunto: viver não é preciso, página 6 a 10. Alunos, acompanhe aí esse assunto aí no seu material, no seu livro também, ok? E como sempre a gente faz, né? A gente sempre revisa a última aula depois de uma semana. É importante a gente revisar algumas ideias do assunto anterior. Então é isso que a gente vai fazer agora. Acompanhe aí com atenção. Tá? A gente vem da questão do horizonte, né? Horizonte, que é uma coisa boa a gente compreender e entender, e essa imagem de fato expressa bem o horizonte. O horizonte é o ponto mais distante que podemos enxergar em uma paisagem, tá? Então é isso que de fato é horizonte, certo? Vamos acompanhando aí. O nosso assunto, né, como a gente viu,
navegar é preciso. O ser humano sempre foi movido pela curiosidade e pelo desejo de saber mais sobre o mundo em que habita, acerca dos seres que vivem nele e especialmente das pessoas e de seus diferentes modos de vida. Então, em outras palavras, o ser humano é um ser de desejo, tá? Um ser que tem na sua essência o desejo de conhecer sobre si mesmo e sobre o mundo em que vive. Muito boa, né? Muito bom esse tópico aí. Aluno, se você não teve oportunidade de grifar, de destacar esse texto aí, você está tendo outra oportunidade, certo? Assim, ao longo da história, muitos conhecimentos foram construídos, enquanto outros foram abandonados ou modificados e complementados. Isso mostra que o conhecimento como próprio, isso mostra que o conhecimento como o próprio ser humano está em construção, em constante construção. De fato, tudo está em transformação, em construção ou reconstrução. Isso é próprio do ser humano, né? Próprio da existência humana. Perceba que aquilo que era ciência na Idade Média, até 30 anos atrás, 20 anos atrás, naquele contexto era considerado de fato verdadeiro, científico, conhecimento avança e vem outras teorias que está acima das teorias antigas, tá? E assim para mostrar o conhecimento, a história, o ser humano está em constante construção. Muito boa, muito bom essa reflexão. Isso parte até do ponto de vista pessoal, né? Você, aluno, você quando estava lá no sexto ano, no sétimo ano, você era de um jeito, você se comportava de um jeito, você compreendia as coisas de uma determinada maneira, de acordo com a sua idade e tudo mais. Agora você já compreende as coisas, o mundo, as situações, até mesmo certos assuntos de uma outra maneira, tá? Então veja que tudo na nossa vida está em constante construção e transformação. Vamos avançando. Você já imaginou, por exemplo, como uma pessoa que viveu na Idade Média acreditava que era o mundo? Então, a percepção, a imaginação das pessoas que viviam na Idade Média tinha uma visão de mundo, uma percepção de mundo, de coisas bastante diferente das pessoas de hoje, né? As pessoas de hoje até enfatizei para vocês que hoje em dia, essa é a leitura que eu já fiz de outros livros, que diz o seguinte, que um jovem de 14, 15 anos tem mais informação hoje, no mundo de hoje, do que um rei da Idade Média, só para você ter esse esclarecimento e entender que, de fato, a transformação ela é constante e as pessoas, a ciência, tudo vai evoluindo sempre mais, né? Muito boa essa ideia. No início da Idade Moderna, alguns povos europeus realizaram uma série de expedições marítimas conhecidas como grandes navegações, algo que a gente já enfatizou, que a gente já discutiu, né? Mas coloco aí só para relembrar vocês novamente. Esses eventos trouxeram significativas mudanças históricas e possibilitaram novos desenhos do mapa do mundo. Então, para dizer para vocês que a ciência, os fatos históricos também, eles fazem parte da nossa vida. É sempre bom a gente estudar, lembrar, porque dá mais significado para a nossa vida no momento. Legal, né, alunos? Vamos lá avançar. Para navegar nessas expedições, em busca de ampliar as fronteiras do mundo, os marinheiros dependiam de conhecimentos sobre técnicas de navegação, orientação espacial e condições climáticas, entre outros. Então, veja bem, para viajar a gente precisa-se de muita coisa, né? Sobretudo de conhecimento, de técnicas e tudo que envolve a navegação. Além disso, necessitavam de muita coragem para enfrentar longas viagens que desafiavam a imaginação, tá? Por isso que diz, navegar é preciso. Preciso por quê? Porque é preciso descobrir coisas novas,
tá? E tem coisas novas para se descobrir e precisa de quê? De coragem, de empenho, de dedicação, de ousadia e de técnicas, tá? De conhecimento e tudo mais. Então, isso também se aplica à nossa vida, tá? À nossa vida. Às vezes a gente fica meio com preguiça, meio com medo de avançar, mas navegar é preciso, avançar é preciso e a gente tem condições, tem técnica, tem conhecimento, por isso a gente precisa avançar, navegar e desvendar, vamos dizer assim, descobrir coisas novas, novos mundos. Legal essa comparação, eu particularmente gostei muito. Conexões. Quando observamos uma paisagem natural sem obstruções à nossa frente, podemos enxergar o que existe até uma razoável distância. Ao fim dela, percebemos uma espécie de linha em que o céu e a terra parecem se encontrar, no caso do horizonte, né? A gente viu, na nossa visão, a gente acha que o céu e a terra estão se encontrando, mas é só a nossa percepção, é o nosso sentido, tá? Essa linha que se apresenta à nossa visão é denominada horizonte, como a gente já viu, né? Ela indica o espaço conhecido, seguro, que se estende até onde nosso olhar alcança. Tá aí, né? Mais uma imagem que é para vocês realmente entenderem bem a questão do horizonte. Os marinheiros das grandes navegações ousaram percorrer longas distâncias para descobrir o que havia além do horizonte que conheciam. Então, olha como é importante. Eles precisavam, eles ousaram, tiveram coragem, mesmo com medo, enfrentaram, né? Tá? Para ver o que tinha além do horizonte, além daquilo que eles conheciam. Então, o que isso quer dizer para a nossa vida? A gente não pode se contentar, estar contente com aquilo que a gente já sabe, tá? É importante aquilo que a gente sabe, sim, porque a gente já sabe, fica para nós. Porém, precisa entender que tem outras coisas para a gente conhecer, outros mundos, outros lugares, tá? Eu me refiro a outras ciências, tantos conhecimentos que a gente precisa conhecer, sobretudo o conhecimento, assuntos ligados à escola, ligados aos assuntos da disciplina e tudo mais, porque isso vai ampliar o nosso horizonte, tá? Isso vai trazer mais conhecimento e a gente vai conhecer outros mundos, né? A gente vai conhecer outras realidades. Legal, né? Muito bom. Em suas viagens, utilizaram alguns instrumentos de navegação, entre os quais a bússola. Esse instrumento contém a ilustração de uma rosa dos ventos, a qual apresenta as direções que nos cercam, tomando como principal referência os pontos cardeais, tá? Só para enfatizar essa ideia novamente, coisas que a gente já viu na aula anterior, eu mostrei para vocês a rosa dos ventos, tá? Que serve para os marinheiros, pessoas que navegam, que fazem grandes viagens, direcionar a sua viagem, certo? E tem uma questão interessante, né? Que a gente vai verificar agora. Para nos orientar quanto à direção que devemos seguir, quando nos deslocamos no espaço, podemos recorrer à rosa dos ventos e ao sol. Então, quando sair, tranquilo, né? Você vai viajar, você vai para um lugar, você precisa ter algo para direcionar a sua viagem, um mapa e alguma coisa do tipo, tá? Agora tem a questão que tem muito a ver com a nossa direção, que direção nós devemos tomar. Diz o seguinte: mas aqui podemos recorrer para nos orientar quanto à atitude que devemos tomar em cada situação da nossa vida. Então, referente à nossa vida,
diante das decisões, diante tantas coisas que acontecem na nossa vida, a que podemos recorrer, tá? Então, aluno, se você não fez isso, faça isso. Pense e discuta com os colegas a respeito disso. No caso, discuta aí com seus familiares, com seu pai, com a sua mãe. Eles até podem te ajudar mais quanto a isso, né? Que podemos recorrer, né? Tantas coisas que a gente pode recorrer à religião, ao amigo, a um profissional capacitado que tenha condições de fato de nos orientar, professor, a coordenação e tudo mais. Enfim, a gente tem para onde recorrer, a gente tem vários caminhos a escolher. A gente precisa procurar ajuda, né? E tem muita gente aí que pode nos ajudar. São, sobretudo, as pessoas que nos amam, as pessoas que gostam de nós, no caso, nossos pais, amigos, familiares, enfim, tá? E depois você vai registrar algumas sugestões nos espaços ligados aos vértices da Rosa dos Ventos a seguir, que está aí no seu material. Se você não fez, você pode fazer agora. Essa atividade está na página 5, ok, alunos? E vamos prosseguir com a aula de hoje. Viver não é preciso, página 6 a 10, e acompanha aí. A realização das grandes navegações indica que, nos séculos XV e XVI, alguns europeus acreditavam na existência de novas terras para além da imensidão do horizonte. Então, acreditavam que existia novas terras, e de fato existiu mesmo, né? Existia mesmo. No entanto, podemos supor que, apesar do desejo de conhecer esses territórios, os navegantes também temiam o que pudesse encontrar na vastidão dos oceanos e depois de atravessá-los. Então, veja que de fato eles tinham medo porque não sabiam o que existia, né? No horizonte, nos lugares aonde eles não conheciam e eram tomados de certa forma por medo, né? Normal ter medo nesse caso aí. É só a gente pensar, raciocinar, você ir para um lugar que você nunca foi, nunca ouviu falar. De fato, dá um pouco de medo. Era o que os marinheiros das grandes navegações sentiam naquele momento, tá? Mas o desejo de conhecer era presente, era intenso, né? Veja aí que lá no início eu falei que o ser humano ele tem um desejo e a curiosidade de conhecer. Então, foi no caso dos navegadores, né? No caso aí das grandes navegações. A intensidade desse temor pode ser imaginada se considerarmos as representações de feras e monstros frequentes em mapas produzidos até aquele século, né? No entanto, podemos supor que, apesar do desejo de conhecer esses territórios, os navegantes também temiam o que pudesse encontrar na vastidão dos oceanos e depois de atravessá-los, né? Então, a gente já viu aqui até frequentes em mapas produzidos até o século XVI, tá, alunos? Foi repetido aí. Vamos continuar. Em 1539, por exemplo, o cartógrafo sueco Olaus Magnus publicou na Itália uma obra denominada Carta Marina. Ela continha um mapa dividido em 9 partes. Isso está no seu material, só para você acompanhar. Vamos fazer a leitura. Esse mapa trazia, além de representações dos territórios, diversas imagens, além da representação dos territórios, trazia também diversas imagens de criaturas monstruosas. Então, destaque isso aí, isso na imaginação dele, né? Na imaginação dele. 5 anos depois, o cartógrafo alemão Sebastian produziu uma obra em 4 volumes, denominada Cosmografia Universal. Nela, entre outros assuntos, reuniu figuras de monstros
e feras terrestres. Então, eles faziam isso de acordo com a imaginação deles. É o que poderia existir além daquilo que eles não, além daquilo, poderia existir além daquilo que eles conheciam. Então, é o que eles imaginavam existir, feras, monstros e tudo mais. Observe seguir uma imagem dessa compilação. Então, o que significa, professor? Compilação, reunião, junção de elementos que estavam dispersos. Então, veja aí a imagem, coloquei a imagem aqui, mas também a imagem está aí no seu livro, é só observar. Devo dizer o seguinte, isso daí é o que eles pensavam existir além daquilo que eles conheciam, monstros, feras, tá? Então, vejam bem, quando a gente não conhece as coisas, a gente começa a imaginar, a pensar, até ter algumas fantasias para se referir daquilo que a gente acha que existe, né? A gente fica muito no achismo, né? Eu acho que existe isso, eu acho que existe aquilo. Mas quando a gente vai conhecer de fato, saber, né? Às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente pensava e imaginava, certo? Então, essa imagem ela é muito impactante por isso, né? Isso expressa de fato a imaginação daquilo que eles não conheciam, tá? Que na verdade não foi nada disso. Ainda que duvidemos da existência de outras características de alguns seres representados na imagem, é possível compreendermos, grifos a partir de alunos, é possível compreendermos os sentimentos dos marinheiros no início da modernidade. Então, é o que eles pensavam, imaginavam no início, tá? Afinal, o que pode ser mais amedrontador, tá? Que o desconhecido. Então, quando a gente não conhece, como eu já enfatizei, né? A gente começa a imaginar um monte de coisas ruins, né? Feras, monstros e tudo mais. O que pode haver além daquilo que conhecemos, né? O que pode haver? Será que não existe nada ou pode existir muita coisa que a gente pode conhecer? Então, são perguntas importantes que fazem a gente pensar, refletir, né? O velho em novas roupagens, algo absolutamente novo, ou algo que jamais poderíamos sequer imaginar. Então, pode ter tudo isso, né? É uma possibilidade, tá? Já que a gente não conhece, então tudo pode existir além daquilo que conhecemos. Ok, alunos? Vamos avançando. Por outro lado, a vida de cada um de nós pode ser comparada com uma aventura. Aqui está o detalhe de tudo isso que a gente está discutindo, tá? De tudo isso que a gente está aprendendo nessa aula. Então, se você está com o seu material, destaca esse trecho aí, tá? Por outro lado, a vida de cada um de nós pode ser comparada a uma aventura cheia de riscos, empreendida pelos viajantes daquele período. Isso porque conhecemos o ponto de partida da nossa jornada pela vida, mas desconhecemos o ponto de chegada, assim como as rotas que seguiremos em nossa viagem e os percalços que enfrentaremos pelo caminho. Pense nisso durante a leitura do poema apresentado a seguir. De fato, a gente não sabe o que vem pelo futuro, né? A gente sabe o ponto de partida, mas o ponto de chegada a gente não sabe. Tantas dificuldades, mas também muitas alegrias, muitas coisas boas. Navegar é preciso. Eu coloquei só a parte aqui de um poema, aí está no livro de vocês, o poema completo, vocês podem ler com cuidado. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Então, tá aí uma frase que eu gostei muito, né? Então, viver, todo mundo vive, né? Vive porque Deus nos dá vida e, como se diz, não cobra nada. Mas o importante mesmo é viver a vida com intensidade, viver a vida
voltada para a criação, para a ciência, para descobrir, assim como os marinheiros fizeram, descobriram, viajando, descobriram coisas novas, mundos novos, apesar do medo que eles tinham, mas enfrentaram. É assim, deve ser a nossa vida, tá? Viver por viver, me parece que não tem muito sentido, mas viver com intensidade, criar, inovar, viver a vida da melhor forma possível, sempre na perspectiva de conhecer mais coisas. E o ser humano movido pelo desejo e pela curiosidade, e pode avançar, pode crescer, pode conhecer tantas coisas boas que tem para a gente conhecer, né? Legal, vamos prosseguindo. Agora nós vamos para o olhar filosófico. Acompanha aí, viu, alunos? No século XX, por exemplo, o filósofo Martin Heidegger, tá, gente, refletiu sobre aqueles que considerava os horizontes da existência humana, falando ainda de horizonte agora, horizonte na perspectiva da nossa vida, da nossa existência. O tempo de duração finita, o ser de infinitas possibilidades. Esse filósofo optou por investigar nessa nossa existência com base no horizonte do tempo, já que ela é finita, isto é, nossa vida ela teve o início, ela vai ter o fim, ou seja, limitada pela morte. Então, um dia nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Heidegger vai dizer que a única certeza que a gente tem é da morte, já que a morte, tanto que se tornou comum a afirmação de que a morte é a única certeza da vida, destacando que nesta as demais coisas são incertas. Então, isso no pensamento de Martin Heidegger, ok, gente? Podemos perceber, pode parecer assustador pensar dessa forma, em especial se desejamos aproveitar a vida plenamente. Contudo, em sua investigação, Heidegger também considerou o horizonte do ser formado por infinitas possibilidades de realização. Então, o ser humano, quando ele fala de ser, da turma, um detalhe importante, quando ele fala de ser, está falando de ser humano. Então, o ser humano, ele é finito, tá? Um dia ele vai deixar de existir. Porém, até ele deixar de existir, ele vai ter uma infinidade de possibilidades de realização. Isto é, ele vai ter várias coisas, ele vai ter várias possibilidades de realizar e fazer o que de fato ele bem entendeu, o que ele quiser, certo? Assim concluiu que a existência humana, apesar de finita, pode ser entendida como um vasto campo de possibilidades que se abrem para cada um. De fato, na nossa vida tem várias possibilidades, oportunidade de fazer escolhas, né? Sartre não fala de escolha, mas a questão da liberdade da escolha está entre linhas aí, certo? Tá, alunos, porque um campo de vastas possibilidades que se abre a cada um, tá? Você, aluno, vou pegar você como exemplo. Você está estudando, está crescendo, está se desenvolvendo. Daqui a pouco você vai fazer o ensino médio, e você vai terminar o ensino médio, você vai ter infinitas possibilidades de cursos. Então, hoje em dia tem muito curso para se fazer. Você pode optar pela área humana, pela área exata, você pode fazer matemática, química, física. Você pode, na área humana, você pode fazer história, geografia, tá? Sociologia, filosofia. Então, tudo isso se apresenta para você como possibilidade, tá? Você pode pensar, não quero nada disso, eu vou para a medicina, vou para o direito. Então, você tem uma infinidade de possibilidades, de coisas que você pode escolher para a sua vida, tá? Bacana, muito boa esse detalhe aí da aula, ok? Vamos prosseguindo.
De acordo com esse filósofo, ter consciência de que é finito é ainda assim procurar viver da melhor maneira possível. Grife lá, viu, gente? É uma característica específica do ser humano. Este está lançado no mundo e aberto para diferentes possibilidades de ser, apesar de sua finitude. Na caminhada da vida, a cada passo ele se projeta para o futuro. Então, a gente está aqui estudando, né? Você está se projetando para o futuro, você quer tirar boa nota, você quer passar de ano, etc, etc. Ao mesmo tempo em que constrói o seu presente com base nos passos dados anteriormente. Dessa forma, Heidegger definiu o ser humano como aquele que se sabe finito no horizonte do tempo, mas infinito no horizonte do ser, tá? Finito no horizonte do tempo, aquilo que eu falei, um dia a gente nasceu, um dia nós vamos morrer, mas é infinito no horizonte do ser, porque o ser humano tem infinitas possibilidades, e descreveu o presente como um momento privilegiado de abertura para o encontro do ser, possibilidades com o tempo agora. Tá aí, alunos, tá? Uma aula que eu considero bastante boa, útil, acredito que deu para você compreender, entender muito bem. Se você não leu ainda o texto aí do seu material, da sua apostila, por favor, leia que você vai compreender muito mais. Ok, alunos? Vocês podem responder as atividades do livro, páginas 6 a 10. E em seguida eu irei enviar as atividades em PDF para vocês responderem também. Fico por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.